Summer Age. Eu queria que você se apresentasse, Summer. Fala um pouquinho sobre você pra nossa galera. Boa o noite. Summer tá com vídeo aí, não? Ele tá com voz, pessoal, tá com áudio. Tá sem áudio, Summer. Aê! Agora sim. Áudio, agora sim. Maravilha. Summer, se apresenta pra galera. Aí, boa noite, bom dia, boa tarde. Vambora. Boa noite. Estou falando de Brasília, estamos no mesmo fuso horário. Sensacional. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Se eu soubesse que era uma produção em tão alto nível assim, eu teria pegado um voo, estaria Está convidado. Para me apresentar, então, meu nome é Summer Age, eu sou advogado, eu fui juiz de direito durante 8 anos e meio. Antes disso, eu fui delegado de polícia durante 3 anos. E eu falo sobre tudo da vida mesmo na internet. Eu escrevo textos e publico meus textos e falo sobre escrita, oratória e falo sobre as áreas da vida, porque eu, a partir de algumas inspirações e de vários outros livros, eu passei a dividir a vida em diferentes áreas e uma delas é a área financeira, a vida financeira, e com a qual eu tenho um cuidado há um bom tempo. Não com esse conhecimento que vocês têm, é mais um conhecimento filosófico do que técnico, mas eu venho lidando com isso há bastante tempo. As áreas da vida são ligadas entre si. São ligadas, elas não dependem uma das outras, mas são fortemente influenciadas por ela. Eu digo que não dependem porque você pode ter problemas em uma área da vida que tem uma causa absolutamente independente e eles podem ser concomitantes. Uma pessoa é demitida e na mesma semana descobre uma doença na família. Ela vive uma crise na vida familiar e uma crise na vida profissional e por causas absolutamente independentes. Mas as causas conversam entre si. Muitas vezes a crise em uma área da vida vai conduzir a crise em outra área da vida. Ninguém nega que uma crise financeira, por exemplo, tem impacto sobre a vida sentimental. Então, sobre a relação conjugal. E é por isso que eu penso que é preciso cuidar de todas as áreas da vida, de forma que uma área da vida ajude a outra. Basta você imaginar que muitas vezes o sucesso profissional de alguém, ou mesmo financeiro, é devido a uma família que deu a ele oportunidade, estudo, condições de estudar, de se dedicar àquilo. E isso permitiu que essa pessoa obtivesse um sucesso que antes ela nunca havia experimentado. A vida familiar contribuiu para a vida financeira. Bom, mas Santo Agostinho escreve uma obra chamada Sobre a Vida Feliz. E ele diz um ponto no trecho da obra que é o seguinte: o contrário da sabedoria é a ignorância, assim como o contrário da luz são trevas. Não há meio termo. Ou você tem sabedoria, ou você é um ignorante. Não existe meio termo. A vida, para ele, é como uma casa com diferentes cômodos. Então, você tem cômodos que significam áreas da vida. E o fato de você ter luz em um cômodo não significa que o outro não seja solidão, não seja uma escuridão. Então, às vezes, o sujeito é muito bom profissionalmente, mas ele não tem educação financeira alguma e a vida financeira dele é uma escuridão. Quantos médicos muito bem-sucedidos, eles são muito bons profissionais, por exemplo, mas eles não têm educação financeira alguma. Então, esse trabalho é importante cuidar de todas as áreas da vida, essa é a minha visão. Legal. E quantos juízes e delegados também, né, que foram áreas que você atuou, também não tem esse mesmo problema, né? São tão focados na vida profissional e esquecem desse último pilar. E tem a armadilha da garantia, né? Eles têm a armadilha da garantia. É o que a gente falou, né? Exatamente. Total. Pessoal, não sei, acho que a gente arrumou o som agora, tava meio baixo, acho que agora tá dando pra ouvir melhor aí, né, pessoal? Mas qualquer coisa, pessoal do chat aí, fala pra gente, tá bom? Summer, você fala bastante, eu acho que a gente tratou aqui bastante daquele pessoal que acaba recebendo, sei lá, uma promoção ou ganha um salário, começa a ganhar um salário um pouco maior, e a primeira coisa que faz é acabar aumentando também o custo de vida, né? Acho que a primeira coisa que o cara faz é comprar um carro, ou entrar no financiamento, ou alguma coisa. Assim, ele acaba elevando o custo de vida dele,
fazendo com que esse aumento não tenha resultado, assim, prático, né, em algo que ele poderia, sei lá, fazer, investir ou algo do gênero. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O que você acha a respeito disso? Como que a pessoa pode fazer para espantar, digamos assim, se é que dá para fazer, espantar essa vaidade, digamos assim, ou parar de usar o ego para pegar esse salário e gastar num carro ou algo do gênero? O ego é o inimigo, né? Totalmente. O que acontece, basicamente, é que o ser humano ele é influenciado. Sim. Essa não é uma escolha. Eu não escolho se eu vou ser influenciado ou não. Eu serei influenciado. A racionalidade está na escolha de quem irá me influenciar. Então, se você participa de um evento como esse, naturalmente eu sou influenciado pelas ideias que aqui são lançadas. Eu poderia participar de um outro evento em que eu seria fomentado a comprar um carro caro, porque é preciso exteriorizar riqueza, um sinal de riqueza, de forma que as pessoas percebam a minha riqueza e isso resulte em algo financeiro para mim. Então eu seria influenciado a comprar um carro caro. Primeiro ponto é, nós somos influenciáveis, nós precisamos escolher quem serão as nossas influências. Segundo, Legal. eu adoro o livro do Morgan Housel, que é um livro simples, é um livro para quem não é da área, mas filosoficamente, conceitualmente, ele é muito importante, porque ele diz assim, fortuna é o que sobra depois que você gastou parte do que você ganhou. Perfeito. Se você gastou tudo que você ganhou, não há fortuna, nada sobra. Se você gastou menos, sobra mais. Se você ganha 30 mil reais por mês e você gasta 25, e você tem um amigo que ganha 30 mil reais por mês como você, mas ele gasta 15, significa que por mês o seu amigo fica 3 vezes mais rico do que você, pensando em termos de patrimônio. Sim. De forma que alimentar a simplicidade vai tornar a vida mais leve. Não faz diferença se a camiseta é cara ou é uma camiseta normal. O carro caro, depois de um mês, você nem... Depois de um mês, não. Olha, vou te contar uma coisa. Eu estava jantando num restaurante japonês e um dono de concessionária me encontrou lá. E disse, olha, eu quero que você ande nesse carro, não sei o que, é um carro bastante caro, tal, desses elétricos. E aí, eu quero que você passe o fim de semana, tal. Eu na empolgação, falei, tá bom, vou passar o fim de semana com o carro, pode deixar aí. Amanhã eu te espero lá na concessionária, era uma quinta, na sexta-feira, eu falei, pronto, agora dei a palavra, eu vou lá. Fui na concessionária, peguei o carro para passar o fim de semana. A hora que eu saí da concessionária, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Que preguiça de voltar e devolver o carro. E depois de 10 minutos, você já se acostumou com aquilo ali. Já não é... Já esqueceu que você está no carro. Você só tem a conta para pagar agora. E aí se o motoboy bate no espelhinho, né, Samir? Pois é, você tem que assumir a responsabilidade, porque você pega, ele te empresta, é gratuito. Mas você tem que assinar, que tipo, se acontecer alguma coisa, você vai falar, só falta ainda essa, acontecer alguma coisa. É verdade. Você vira escravo, não, né? é muito daquilo legal. que você Não, é conseguiu. bacana. E é exatamente essa sensação, né? É um prazer imediato, assim, que logo depois, poucos segundos, já foi. É verdade. Acabou. É verdade. E você tocou no Morgan Housel, né, Samir? A gente também é fã número 1. Inclusive, tem uma aula dele no nosso MBA. Sim. E uma Legal. coisa, assim, acho que tem vários ensinamentos naquele livro dele. E ele fala, primeiro, né, isso não é novidade para ninguém que está falando de vida financeira. Essa necessidade de renunciar de benefícios imediatos, de prazer imediato, pensando em algo futuro. E aqui, quando a gente fala de algo futuro, é uma aposentadoria tranquila, é você não ter preocupação financeira. Muitas vezes a gente conversa até com o jovem e é difícil a palavra aposentadoria conectar com o jovem, porque está tão distante que ele fala, pô, eu não quero saber disso, não é agora a hora de me preocupar, enfim. E, em paralelo, o Morgan Housel também fala muito sobre simplicidade nos hábitos novos de investimento que você está adotando. Então poxa, é fazer aquele investimento, aquele arroz com feijão religiosamente, né? A gente aqui na apresentação falou que o investimento ele deve ser um hábito, como escovar o dente, tomar banho, ir para academia, esse tipo de coisa.
Então, como que você conecta um pouco essas duas coisas, né? A formação de um hábito simples, que não precisa ter nada de sofisticação, mas é muito mais a recorrência, com essa necessidade de vislumbrar um benefício futuro e deixando de... abrindo mão, de certa forma, do benefício presente. A ideia do prazer que vem depois. A gente deixa um prazer agora, mas para ganhar um prazer maior no futuro. Uma conta que é simples. Se você pega R$ 1.000 por mês e você investe durante 20 anos no retorno de 1% ao mês, mais ou menos essa é a conta, você tem R$ 1.000.000 depois de 20 anos. Qualquer pessoa não, mas muitas pessoas que têm 18 anos hoje poderiam poupar R$ 1.000, que ganham 3, estão na casa dos pais, etc., solteiro, não tem filho, e aí eles poderiam poupar 1.000. Então eles chegariam aos 38 com 1 milhão. Mas o outro diz o seguinte: olha, eu estou muito novo, eu não vou ter 18 anos nunca mais na vida. Eu não vou ter 20 anos nunca mais na vida. Quando eu passei para delegado, um amigo meu, eu fui delegado muito jovem, eu tomei posse com 22 anos. Um amigo meu falou o seguinte: falou, você foi delegado, você não vai ter isso nunca mais na sua vida, agora. E aí, assim, o sujeito vai nessa e o tempo vai passando. E aí você encontra uma pessoa com 38 anos, os dois com a mesma condição, com a mesma oportunidade, digamos assim. E um deles hoje tem 1 milhão aplicado e o outro não tem nada. Eu vou esquecer o impacto da inflação, tá? Só para a gente poder facilitar a conta. Suponhamos que os dois precisem, aos 38 anos, de R$ 10.000 por mês para viver. E eles trabalhem no mesmo lugar e eles ganhem R$ 10.000 por mês. O que juntou 1 milhão tem 10 mil por mês da aplicação dele. Ele trabalha porque quer, não é porque precisa. Então ele adquiriu algo muito caro ao homem, que é liberdade. Talvez para o jovem a palavra aposentadoria pareça distante, mas a liberdade parece próxima. Porque ele quer morar em Lisboa, talvez em Amsterdã, talvez em Singapura. O Brasil é pequeno para ele. Ele quer ter home office, ele quer trabalhar de casa, e ele não quer ter casa, ele é um nômade digital. Bom, para tudo isso, eu preciso ter uma segurança financeira. Porque, por exemplo, eu sou sócio de um curso, e no curso nós temos 50 e poucos funcionários. A equipe tem 50 e poucas pessoas. É todo mundo presencial. Não existe a possibilidade no nosso das pessoas trabalharem home office. Quer dizer, vai depender da empresa, não existe essa viabilidade. Ele quer ter essa liberdade, ele tem que ter caixa para dizer, não, então eu não vou trabalhar. Então eu vou procurar outro negócio. E essa liberdade só existe se ele construir um patrimônio ao longo da vida. E aí, para mim, a filosofia Bars, ela é uma diluição de risco gigantesca. Porque, assim, tem 200 tipos de negócio que ele não mexe. Então, ele é uma espécie de profissão de fé mesmo. Aquela ação está estourando, todo mundo está indicando, mas vai contra o meu princípio, eu não compro. Então, ele não é encantado pelo momento, né? E isso é dificílimo, porque você parece menos inteligente. Quando todo mundo está ganhando muito dinheiro em uma determinada área e você não está investindo ali, você parece menos inteligente do que essas pessoas. Talvez a sua filosofia tenha ficado ultrapassada, talvez o seu princípio não seja mais um princípio. Será que a gente pode efetivamente continuar acreditando naquilo? Então, essa a ideia do ego ser inimigo. Eu preciso continuar sendo admirado ou eu preciso continuar fazendo a coisa certa? Eu preciso continuar fazendo a coisa certa, porque a conta chega depois. E aí há uma diluição do risco muito grande, porque eu pego 4 ou 5 setores em que eu acredito, eu estudo essas empresas efetivamente, eu invisto nelas, eu acompanho elas, é como se eu fosse um sócio mesmo, um sócio de uma limitada aqui, que eu estou todo dia ali, acompanhando. Total. Não é um tiro no escuro, porque um cara que não conhece, por exemplo, quase um tiro no escuro. Por quê? Porque, assim, você não sabe efetivar. Para você, a ação é um papel, né? E quando você vai se aprofundando no estudo, é uma empresa. E aí você tem que acompanhar aquilo ali, tem que saber aquilo ali. Eu acho que vocês aí diluem muito o risco. E aí é um investimento que, claro, tem risco, porque tudo traz risco, mas é um investimento que me permite ter uma maior previsibilidade daquilo que vai acontecer ao longo da minha história. Eu vou ter erros, mas
o resultado final é muito positivo. Ô Samir, Bacana. você tem uma história de vida, né, onde você tinha uma estabilidade financeira, você era juiz, né, e eu imagino que no momento que você deve ter falado para sua família que ia largar, né, o cargo de juiz para começar a influenciar as pessoas em redes sociais, né, com os pilares da vida, muita gente deve ter te chamado de louco, né, e você precisou se preparar financeiramente, né, e psicologicamente para chegar onde você chegou, até se tornar um investidor. Então eu queria saber um pouquinho como é que foi essa transição de carreira até chegar hoje no Samir Age investidor, né? E como tem sido aí a sua relação com os investimentos. Você sabe que uma decisão tão drástica assim, você não chega em casa e diz, ó, tomei essa decisão. Você chega e diz, estou pensando. E você vai preparando. É o Você não termômetro. chega para sua mulher e diz assim, ó, vamos mudar agora, faz as malas que a gente está indo para Nova York. Aos pouquinhos, né? Já a cidade. Diz, "Nossa, Doses homeopáticas. Nova York é gostoso, as pessoas vivem bem. Aí você vai criando aquilo ali, né? Então, eu fui preparando as pessoas e fui me preparando também. Tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista psicológico. Até mesmo fui para análise. E aí eu fui para analista e dizer, ó, tô pensando em sair e tal. E aí foram acho que alguns meses até que eu formei essa convicção. Quando eu decidi sair, aí a minha esposa falou, pode sair, sai agora, pode sair. Aí meus pais, aí do ponto de vista da família, foi família, pequeno núcleo, digamos assim, não foi um abalo. Então as pessoas já esperavam. Para o grande núcleo e para pessoas conhecidas, foi um abalo. Por quê? Porque essa é uma decisão que ela não é boa nem ruim. Ela é só uma decisão. A adjetivação dela caberá ao futuro. Se você der certo, as pessoas vão dizer, foi a melhor decisão que esse cara tomou. Que decisão? Se você der errado... Visionário. Você decisão. foi chamado de louco, Samir? Na frente não, nas costas. Essas são as certezas que eu tenho. Eu tive uma ligação de um tio meu, falou, rapaz, segura lá, você tem a aposentadoria garantida, mas não chegou a dizer que era louco. Mas nas costas, certamente, muitas pessoas diriam, por dois motivos. Primeiro, pela perda da estabilidade. Segundo, pela perda da posição, do prestígio, afinal de contas, você é juiz de direito. Sem dúvida. E aí você vai vender curso na internet, que negócio é esse? Então é mais ou menos assim. Então você tem uma perda de prestígio, de posição. Mas, então eu me preparei financeiramente para isso, psicologicamente para isso. Mas veja você que um mês depois que eu saí e tal, e eu tinha férias marcadas, então eu acho que na minha cabeça eu estava de férias. Mas eu já tinha saído. Quando passou um mês e eu não voltei, aí eu olhei e falei assim, tá, gente, tudo bem, eu saí. Mas eu vou viver de quê agora? Eu já tinha me preparado. E mas agora? dá uma sensação, porque todo dia 22 eu recebia o meu subsídio. Então, tipo, tá, mas e agora? Então você tem essa sensação. Cai a ficha, né? Cai a ficha. Qual é o ponto positivo? Você sai da zona de conforto. E aí você cresce mais porque talvez você poder tudo é não fazer nada. Se eu tenho garantido, talvez eu não me mova. Quando você perde essa garantia, a vida impõe a você uma agitação maior. Você vai ter que fazer acontecer. E aí você cresce mais do que cresceria anteriormente. Provavelmente isso é o que acontece. E o Samir investidor? O Samir investidor é um sujeito bastante prudente, sabe? Eu sou uma Setores pessoa... best. Hã? Setores best. Best no máximo, porque a pessoa que trabalha com a Luíse, ela me orienta, assim, tipo, ó, faz isso, faz aquilo e tal. Então, best só. Mas é porque a minha ascendência é árabe, eu invisto muito em imóveis. Então, é a minha filosofia de vida. Então, eu compro, construo, alugo e vou fazendo esse tipo de investimento. Ou best, com a O Vanessa tijolo. Sensacional. me indicando. Eu tenho alguns pontos na vida financeira. Primeiro, um padrão de vida sempre abaixo do que aquele que a minha
receita permitiria. Segundo, não me descapitalizar a ponto de isso custar a minha paz. Então, o sujeito tem que ter aquela tranquilidade, vida leve, né? Ah, tem uma frase do Nizanguanais que ele fala: quem tem custo tem medo. Ele se refere à empresa. Mas eu acho que isso vale para a vida também. Quem tem custo tem medo. Então, se você está leve, se você tem uma reserva, se você está tendo mais apetite até para arriscar, e os grandes negócios vão acontecendo, às vezes uma grande oportunidade acontece aí. E o terceiro é que eu não vendo o que eu não consigo comprar. Entendeu? Então, às vezes, o sujeito vai vender alguma coisa, mas se eu vender esse negócio agora, às vezes isso acontece com ações, por exemplo, tá num ponto alto, tal. Tudo bem, mas depois de uns 5, 6 anos, talvez você não consiga comprar essas ações que você tem, essa quantidade de ações que você tem. Então, eu não vendo o que eu não consigo comprar. Então, às vezes, o cara faz um grande negócio, o evento de liquidez, ele pôs um dinheiro no bolso, tal. Tudo bem, ele consegue comprar de novo o que ele tinha? Não, ele não consegue. Então, como é que funciona? Então, eu não vendo que eu não consigo comprar. Ô, Samir, a gente tem muito mais a ver do que você imagina. A gente detesta vender ação também, viu? Geralmente né? bate aquela dor de corno depois que você fala, puta vida, viu? Aquele momento de alta, no fundo, não era, né? Então, na dúvida, é melhor segurar. Exatamente. Eu penso assim. Samer, pô, cara, sensacional, acho que a sua participação aqui. Queria que, pô, você quer deixar alguma mensagem aí pra todo mundo que acompanha o AGF aí? E como é que a gente acha nas suas redes também? Exatamente, e passa suas redes também pro pessoal acompanhar você aí. Então, vamos lá, pessoal. A minha rede é SamerAgi no Instagram, @SamerAgi, SAMERAGI. Tem que soletrar porque é difícil. É uma boa. E a mensagem que eu quero deixar às pessoas é a seguinte: para viver bem, você não precisa viver caro. E talvez viver caro signifique não viver bem. Porque você vai dormir mal, vai ficar ansioso, vai ficar preocupado. E a sua vaidade vai acabar tornando você uma espécie de escravo do tempo. Você tem que ficar vendendo o seu tempo, a sua qualidade de vida, o seu tempo com a sua família, em nome de uma vaidade. Se você abrir mão disso e conseguir controlar esse seu ego, com o tempo você vai ter um patrimônio e uma receita que vão permitir a você, inclusive, mudar de padrão de vida sem que isso afete a sua poupança, seu patrimônio, a sua qualidade de vida. Eu gosto da frase do Morgan Housel: o maior dividendo que o dinheiro pode te dar é tempo, é uma noite de sono, é você dormir bem, tranquilo, poder fazer o que você quiser, quando você quiser, com quem você quiser. Penso que os investimentos devem nos conduzir a isso. Sensacional, Samer. Muito bom, Obrigado Samer. pela participação, cara. Obrigada. Sensacional ter você Valeu, aqui, muito meu. bacana nosso papo aqui. Valeu. Obrigado. Sucesso aí, gente. Boa noite. Obrigado. Até a Tchau, próxima. tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigado.